Você já se perguntou como é que funcionam as telas sensíveis a toque? É como do celular, por exemplo. Você coloca o dedo lá e ele entende a posição onde você apertou. Bom, existe um tipo que é descrito aí nessa questão da segunda fase da FUVEST, em que você vai ter duas películas com uma certa resistência, né, com uma certa resistividade, e essas películas são separadas por isolantes, como está mostrado nesse esquema aí. Bom, na hora que você encosta o dedo, olha lá, você empurra uma película contra a outra, né? Isso daí é bem pequeno, né? Então é muito sensível mesmo. Então, na hora que você encostou, você já empurra e faz o contato desses dois pedaços da parte resistiva, né? Dessa parte plana aí. É como se você fechasse o circuito naquela posição. É como se eu tivesse uma chave, né? Um interruptor liga e desliga, né? Na hora que você coloca em contato, você fecha aquele pedaço do circuito. Tanto é que é mostrado um esquema, que a gente vai falar dele agora, né, nessa questão aí. Bom, note o seguinte, você tem lá os resistores, ele diz que é como se fossem pequenos resistores de meio quilômetro cada um. Eu tenho uma bateria, uma fonte de tensão para isso daí funcionar, 6 volts. E quando você encosta o dedo nesse problema aqui, é como se você tivesse fechado a chave C2 do circuito. Então a chave C2 está fechada, as outras abertas. E a primeira pergunta do item A é: qual a resistência equivalente desse circuito nessa situação com a chave C2 fechada? Olha só como você consegue resolver facilmente. Primeira coisa é você encontrar o que vai acontecer com a corrente elétrica, né? Então tá aí, já vou desenhar. Ligou, corrente elétrica saindo do polo positivo, passa pelos 3 resistores, divide em duas partes, 2 ramos lá, né? O I1 e I2, depois eles se juntam de novo em I. Agora note o seguinte, tem um pedaço do circuito que não é percorrido pela corrente. Porque eu apertei justamente naquela posição que vai fechar a chave C2. Então aqueles resistores lá, nessa situação deste problema, eles não vão funcionar. Então eu posso até tirar aí do circuito para não complicar a minha vida. Muito bem, ele pede um resistor equivalente. O que é isso? É um único resistor, o valor, né, de um único resistor aí, hipotético, que faz o papel de todos os resistores juntos no circuito. Então se eu tirar todos e colocar só esse daí, o chamado equivalente, o circuito funciona do mesmo jeito. Vai ser percorrido pela mesma corrente. Ok? Como que a gente faz isso? Olha só. Primeiro, eu tenho a corrente entrando, passando por 3 resistores, né, aqueles lá do canto que eu estou mostrando. E eu sei o seguinte, quando os resistores são percorridos pela mesma corrente, nós chamamos a ligação desses resistores de ligação em série, tá? E quando os resistores estão ligados dessa forma, em série, um atrás do outro, aí, né, sendo percorridos pela mesma corrente, eu posso substituí-los por um único, que é a soma das resistências. Então, como ele disse aí no enunciado, né, que cada um desses resistores tem meio quilômetro, eu posso tirar esses 3 e colocar um de 1,5. Meio mais meio mais meio, ok? Tá lá, então vou fazer isso, olha lá. Tirei. Então, esse resistor de 1,5 kΩ faz o papel dos 3. Ele é o equivalente desses 3, ok? O mesmo raciocínio eu aplico nesses resistores aqui de cima, né, do circuito. Então, eu tenho lá o percorrido pela corrente I1, né? Então, eu tenho 2 resistores. Como cada um vale meio, eu posso substituir os 2, eles estão em série, por um único resistor de 1 ohm, 1 kΩ, né, no caso. E a mesma coisa do de baixo. Então eu fico com esse circuito aí. Note que eu já fiz uma substituição de resistores em relação àquele primeiro, mas o circuito funciona do mesmo jeito, por isso chamado equivalente, ok? Bom, nessa situação eu não tenho mais resistores em série. No entanto, olha só, o resistor que está lá em cima de 1 kΩ e o de baixo de 1 kΩ, os dois estão ligados entre os mesmos pontos A e B. Aí nós dizemos que eles estão ligados em paralelo. São os 2 tipos básicos que a gente trabalha, não é isso? Então, eles estão ligados em paralelo e quando eles estão ligados em paralelo, para eu calcular o equivalente é um pouquinho mais complicado, não é só somar, não. É a soma dos inversos das resistências. Então, 1 sobre R equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, não é isso? Só que aqui nesse circuito, como eles são iguais, é um caso particular, sempre que eu tenho 2 resistores em paralelo e têm o mesmo valor, o equivalente é a metade deles.
Então, 1 em paralelo com 1 kΩ, o equivalente vai ser meio quilômetro, que é metade. Já vou fazer substituição dos dois aí, tá aí. Olha, o circuito já ficou bem mais simples, né? Então agora já dá para fazer de cabeça, né? Não preciso mais ficar redesenhando aí. Eu tenho 1,5 kΩ e na sequência, né, na série, eu tenho outro resistor de meio kΩ. Os dois estão em série. Para obter o resistor equivalente, basta somar os valores das resistências. É isso que eu vou fazer. Então, 1,5 mais meio vai dar 2 kΩ. E essa é a resposta do item A. Nesse item B, ele pede para você calcular a tensão entre os pontos A e B. Só que se você olhar aí com cuidado, entre A e B você tem um resistor. E para encontrar a tensão do resistor, você usa a lei de Ohm, U igual a RI. Então tá aí. Só que tem um detalhe, né? Para achar o U, que é a tensão que ele está pedindo, eu tenho que saber o R, já sei, meio vezes 10 a terceira ohms, não é isso? E eu tenho que saber a corrente que passa por ele. Só que eu não sei a intensidade de corrente que passa. E aí, como é que eu faço? Bom, olhando o circuito como um todo, essa intensidade de corrente que aí vai sofrer esse resistor aí que fica entre A e B, é a mesma que passa pelo outro resistor e é a mesma do circuito. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou analisar o circuito como um todo, descubro essa corrente e substituo aí na expressão, ok? Vamos fazer isso? Então olha só, pensando no circuito como um todo, vou aplicar a lei de Ohm de novo, U igual a RI, a tensão total do circuito é 6 volts, né, que é fornecida pelo gerador, não é? Então eu coloco 6 no lugar do resistor, da tensão, a resistência total elétrica aí do circuito, eu calculei equivalente, até deixei lá em cima, ó, 2 vezes 10 na terceira, e eu acho a corrente de circuito, acho a intensidade da corrente, e vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 3 amperes, ou 3 miliamperes, ok? O que você preferir. Bom, essa corrente que eu achei é a intensidade da corrente total do circuito, que eu posso substituir agora na expressão da lei de Ohm agora só para os pontos A e B, né, que eu quero calcular o valor da tensão. Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 3 para a intensidade de corrente e vai ficar meio vezes 10 a terceira para o valor da resistência entre A e B. Fazendo a conta, meio vezes 3 vai dar 1,5. 10 a terceira com 10 a menos 3, 10 elevado a zero, que é 1. Então vai ficar 1,5 volt. Essa é a tensão entre os pontos A e B. No item C, ele pede para a gente encontrar a intensidade de corrente que passa pela chave C2. Quando você aperta lá a porção da tela, ele falou, é como se tivesse a chave C2 fechada. Por isso eu voltei aqui para o circuito anterior, certo? Bom, então tá simples. Eu sei o valor da corrente que percorre o circuito inteiro, né? A gente acabou de calcular aí no item anterior que essa corrente vale 3 miliamperes, ou 3 vezes 10 a menos 3 amperes, sai do gerador essa intensidade de corrente e chega nessa bifurcação, não é isso? Bom, ele quer saber quanto que vale a corrente que sobe o circuito, que passa pela chave C2, a corrente que eu estou chamando aqui de I1, certo? Muito bem. Nesse problema, eu tenho dois resistores em paralelo, como a gente já havia visto no outro item, e esses resistores têm o mesmo valor. E aí, o que vai acontecer? Se eles têm o mesmo valor, a intensidade da corrente vai ser a mesma para os dois, ou seja, aquela corrente I vem e ela se bifurca em duas partes iguais, como são dois resistores, então metade para cada um. Então, a corrente que passa por um dos ramos, aquela corrente que vai subir, a intensidade dela vai ser dada como a metade, né, porque os dois resistores são iguais, da intensidade total, certo? E aí isso daí vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 3 amperes ou 1,5 miliampere. Você pode até estar perguntando, mas se os resistores fossem de valores diferentes? Bom, aí obviamente as intensidades seriam diferentes. É só você entender o seguinte, que essa intensidade da corrente nos resistores em paralelo é inversamente proporcional à resistência, não é isso? Pode parecer difícil, mas assim, quanto maior a resistência, passa menos corrente, fica mais difícil para passar corrente, não é isso? Então, se uma resistência é o dobro da outra, a corrente que passa por ela é metade. É isso, se uma é triplo, é um terço. É isso aí.
Esse item dele pede para você calcular qual a potência total dissipada no circuito como um todo. Bom, aí você já pode ir direto para a definição de potência elétrica. Sempre que você quiser calcular a potência elétrica de um circuito, né, a definição, tensão do circuito vezes a corrente que passa pelo circuito. Eu tenho os dois. A dúvida que pode surgir, eu posso usar as outras expressões, tensão quadrada sobre R, ou R vezes I quadrado, né, que normalmente a gente usa para calcular a potência dissipada nos resistores? Pode, né? Mas nesse caso já vamos direto, é tensão vezes corrente, facinho aqui. Eu sei que a tensão geral, né, do circuito é 6 volts e a corrente geral aí que passa pelo circuito, a corrente total aí é 3 vezes 10 a menos 3. Então 1,8 vezes 10 a menos 2 watts.